Olá, aqui é Edvaldo Calazans com mais um vídeo para o canal sobre a verdadeira realidade do fisiculturismo amador. E no vídeo de hoje vou falar sobre outra estratégia que todos os atletas de fisiculturismo utilizam, que é os exercícios aeróbicos, os famosos cardios, em especial exercício aeróbico em jejum. Quando nós atletas iniciamos o exercício aeróbico em jejum? Na maioria das vezes é na fase de pré-conteste, que é a fase que antecede o evento, a competição, que pode durar de 3 a 5 meses de preparação nessa fase de pré-conteste. Quando iniciamos? Qual a finalidade? Qual o objetivo? Da redução da gordura como fonte principal de energia. Mas para que isso aconteça, essa probabilidade do corpo utilizar a gordura como fonte principal de energia é que o atleta não poderá ter a produção de insulina, nem antes, as horas que antecede o exercício aeróbico de jejum, e nem na noite anterior. Mas para o atleta estar em jejum, ele terá que ter de 6 a 8 horas de sono. Mas o atleta tem que estar em jejum mesmo. Não adianta utilizar suplementação nessa fase, nessa hora. Que muitos atletas ainda utilizam, não vou falar todos aqui, não vou generalizar, que alguns atletas ainda utilizam BCAA, glutamina, para fazer exercício aeróbico de jejum, achando que vai preservar a musculatura, né, nessa fase aí da fase do aeróbico de jejum. Que não é o caso. O corpo vai utilizar como energia esses dois aminoácidos, que é a glutamina, que é o BCA. Vai fazer com que se transformam esses suplementos em energia, tirando o estado de jejum do atleta. Não deixa de ser mais exercício aeróbico de jejum. Acaba sendo exercício aeróbico comum, ou como se fosse exercício aeróbico alimentado. Então, outra coisa, atenção atletas, que o exercício aeróbico de jejum também pode ser muito prejudicial. Como assim prejudicial? Pode catabolizar, em vez de utilizar a gordura como fonte principal de energia. Como assim catabolizar? Utilizar, além da gordura, proteína muscular. Que isso aí não é o foco. Não é o principal objetivo quando o atleta está fazendo exercício aeróbico de jejum. Como assim catabolizar? Utilizar a proteína muscular além da gordura como fonte de energia. Eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês entenderem. Um atleta com massa muscular alta e que não tem uma retenção muito exagerada de retenção de água sobre a pele. Se não tiver um exercício aeróbico de jejum bem dosado, bem estratégico, quanto tempo do atleta fazer esse exercício aeróbico, ele vai acabar catabolizando, além de diminuindo a gordura. Ou seja, vai ficar mais fino, mais murcho, menor, vai perder volume, que não é o caso, não é esse o objetivo nosso quando a gente faz aeróbico de jejum. Mas afinal, o exercício aeróbico de jejum vale a pena? Vale a pena. Mas o atleta tem que ter em mente o seguinte: depende do déficit calórico semanal. E depende também de outro fator, que é o seguinte: depende da fase do pré-conteste. Em que fase que ele está na fase de pré-conteste? Em que patamar? Em que hora da fase de pré-conteste utilizar esse aeróbico de jejum, quanto tempo utilizar o exercício aeróbico de jejum, para não catabolizar o atleta, não fazer com que ele utilize a proteína muscular como fonte de energia também, além da gordura. Entende? É muito estratégico essa fase. Então, é a fase que não podemos errar, que é a fase de pré-conteste. Então, tem que estar muito alinhado com o seu coach, com o nutrólogo, com o nutricionista, que é uma equipe multidisciplinar que vai estar com o atleta desde a fase de
de off-season até a fase principal mesmo, né? Que antecede a competição, que antecede o evento, que é a fase de pré-conteste. Outra coisa, qual o tempo de se utilizar exercício aeróbico de jejum? Quanto tempo fazer? 1 hora, meia hora, 2 horas? Não tem tempo certo. Depende do atleta, depende do tamanho do atleta, depende da retenção de água sobre a pele do atleta, depende do estado de gordura do off-season que o atleta chega no pré-conteste. Se ele chegar com o percentual de gordura muito baixo, 10%, que o ideal da fase de off-season fazer chegar de 12% a 15% de gordura, né, para iniciar um pré-conteste sem agravar mesmo o organismo da pessoa, não cortar tudo de vez, né? É isso aí, chegar na fase pré-conteste com off bem feito, com off não muito retido, com off não muito, com água não muito alta sobre a pele. Aí vai ter que sofrer no cardio jejum. Então essa estratégia também vem do coach, vem da equipe que o atleta terá, multidisciplinar, que o atleta terá nessas duas fases aí, na fase de off-season e na fase de pré-conteste, que antecede o evento. Outra coisa, agora eu vou falar sobre cardio de maneira geral. Como que o cardio, qual a importância do cardio nessa fase de off-season? Tá, quando a gente faz um cardio na fase de off-season, é porque a insulina está alta, né? A quantidade de insulina está alta nessa fase. Por quê? Nessa fase a gente come mais, tem mais caloria ingerida nessa fase. Então a resistência à insulina é menor. Então a gente faz exercício aeróbico em off, fora de preparação, também para ter esse controle na insulina, né? Na quantidade de insulina na produção de insulina, para ter esse controle também para controlar o percentual de gordura, para não ter um percentual de gordura muito alto, além de 15%, que vai sofrer quando for fazer a fase de pré-conteste. Vai ter que fazer muito cardio de jejum, vai ter que cortar muita caloria, cortar tudo de vez. O que não é o que nós atletas estamos colocando em mente, né? Porque a fase de pré-conteste é de 3 a 5 meses. Se for menos que isso, a fase de pré-conteste de 2 meses, 1 mês e meio, vai ter que cortar muita coisa de início. Cortar gordura, cortar açúcar, cortar sal, cortar tudo de vez. O que não é o caso. Cortar de pouquinho em pouquinho, devagarzinho, para o atleta ter uma adaptação, que o corpo do atleta terá que ter uma adaptação nessa fase aí. Então, o que é feito lá fora? O que é feito lá fora dos atletas profissionais em relação a cardio? Eles fazem cardio em off-season, eles fazem cardio pré-conteste. Por quê? Vou falar abertamente por que eles fazem cardio em off e em pré-conteste. Tem atletas lá que fazem 2 horas de cardio de manhã, 2 horas de cardio à tarde, mais 1 hora de cardio à noite, porque eles são pagos para isso. Pagos para isso. Tem patrocínio para isso. Vivem disso. Nós, atletas amadores, a gente não vive desse esporte. Então a gente trabalha outras coisas. A gente não é 100% atleta, a gente não é pago para isso. Então não tem como comparar atleta profissional de outro país, atleta profissional do nosso próprio país aqui, que são pagos para isso, tem patrocínio para isso, tem todo o respaldo para que o atleta viva apenas disso. Então, não tem como comparar o atleta amador e o atleta profissional. Então tirem isso da cabeça. A gente não vai fazer exercício aeróbico 2 horas na parte da manhã,
2 horas na parte da tarde, 1 hora na parte da noite. Por quê? A gente são amadores. Na maioria das vezes, não temos patrocínio, não temos ninguém que banque a nossa vida para ser apenas atletas. Então, a gente não trabalha exclusivamente para ser atleta. Então, temos outras coisas a fazer. Então, não é um glamour, não é a vida, assim, levar o fisiculturismo ao pé da letra. Nem sempre a gente vai ser fisiculturista 100%. Então, esse foi o recado de hoje. Espero que tenha gostado. Meu nome é Edivando Calazans, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.